Olá, senhoras e senhores, está começando agora o episódio piloto do podcast Historiosofia. Hoje com um convidado muito ilustre, meu amigo Dr. Calil César Marão. Por favor, se apresente. Sou o Dr. Calil César Marão, sou formado em pedagogia pelo Unicep, sou formado em odontologia pelo FMS, tenho algumas especializações e trabalho hoje deixando gente feia mais bonita. Ou menos feia. Essa é uma ótima apresentação. Eu não me apresentei, né? Eu sou Bruno Tolentino, eu sou formado em História, tenho pós-graduação em História Social, atuo como professor da Rede Pública do Mato Grosso do Sul e sou um cara da humanidades, entendeu? O cara que tem conhecimento aleatório que não serve para muita coisa, a não ser quando o Brasil está desmoronando. Aí isso é interessante. Mas vamos lá. Hoje o nosso tema seria atualidades, né? Como é um episódio piloto, vamos começar com um assunto um pouco mais tranquilo, que seria tranquilo se a gente não tivesse vivendo a atualidade que a gente está. Então, meu querido amigo Calil, o que você acha que é o tema mais importante sendo discutido na atualidade? Cara, eu não sei, cara, o desaparecimento do Kisuko do mercado, faz tempo que eu não vejo. Realmente, faz muito tempo que nós não consumimos suco. Tirando isso, tem alguma coisa importante e relevante acontecendo no mundo contemporâneo? Ah, cara, tem uma gripezinha aí, né? Nós tivemos uma conversa prévia ontem, né? Inclusive foi de onde eu tive a ideia de fazer o podcast, fazer o primeiro episódio chamando Seu Calil Marão. A gente comentou esse assunto, basicamente é o único assunto do momento, né? É. Praticamente em todo mundo é o único assunto do momento, mas o Brasil é um país melhor. A gente tem vários assuntos. Porque não basta estar passando por uma crise sanitária e de saúde pública, a gente está passando uma crise política. Ah, mas essa crise política sempre teve, né, cara? E quando que o Brasil não teve uma crise política, né? O brasileiro sabe muito pouco o que é ausência de crise. Mas falando do dito cujo, da gripezinha, se você não sabe o que está acontecendo, ou se você está ouvindo isso no futuro, hoje é dia 10 de maio de 2020, né? Hoje, eu vou conferir aqui, mas eu acredito que a gente tenha passado de 11 mil mortos no Brasil. Eu tenho um posicionamento, um jeito de ver as coisas. Meu querido amigo Calil tem outro e é assim que a gente conversa, né? Se a gente conversar com pessoas que pensam igual a gente não produz nada. Então a gente estava aqui fazendo um exercício dialético de uma conversa amigável, que só para atualizar os casos são 11.123 mortes. Eu gostaria de, primeiramente, pedir para o senhor fazer suas considerações acerca do que está acontecendo. Cara, então, acabei de entrar no site que você está falando aqui, 11.123 mortes, exatamente 279.630 mortes no Brasil. Eu não tenho estudado muito sobre o assunto, eu tenho mais batido um papo aí com alguns médicos, tenho visto aí como é que está o andar da carruagem aqui no interior, alguns colegas em São Paulo conversando. Então, cara, atualmente eu não estou muito preocupado com a atual situação, até porque eu não tenho uma visão tão profunda de como que ela está de fato. Eu tenho um pouco de receio de colocar minhas crenças em cima do que a TV está falando, ou até mesmo do que alguns estudos mencionam. A parte que eu acho especialmente interessante. Qual que é a sua desconfiança com relação aos estudos publicados? Deixa eu ver se eu consigo entender. Cara, eu coloco em xeque tudo, porque eu já vi muitos estudos, não no ramo do corona, claro, mas dentro da universidade mesmo, dentro da área que eu atuo, onde esses estudos aí, quando você vai verificar, eles têm muitas falhas técnicas, falhas na metodologia, e às vezes chegaram em resultados irreais. Por exemplo, eu trabalho muito com Botox. Nós temos uma marca de Botox que ela se chama Xiaomi, que eu tive o desprazer de utilizar uma vez. Como é que chama? Xiaomi? Xiaomi, é da Merz. Opa, olha só. Xiaomi é da MERS. MERS é a síndrome respiratória do Oriente Médio, tá? Que matou 800 pessoas em 2015, Ó o sofismo. que também é um coronavírus. Então, cara, e em determinado. Esse daí foi um dos estudos assim que mais me chamou a atenção.
porque eles mencionavam que o Xiaomi tinha a mesma eficácia do Botox, que é uma outra marca de toxina botulínica. E na Uhum. prática, cara, não consegui ver isso. Eu tive problemas sérios aí com relação ao Xiaomi por conta de durabilidade nos meus pacientes. E no estudo ele falava e comprovava, segundo o estudo, que a eficácia era praticamente a mesma. E a gente nota que não é. Fora algumas coisas que eu vi na universidade, alguns estudos clínicos que saíram e que eram publicados e que a gente fez o acompanhamento dele com alguns colegas dentro da própria universidade, a gente via que o que estava no papel não era a realidade total dos fatos que realmente ocorriam. Então, existia a possibilidade de modulações desses estudos clínicos a fim de se chegar a um resultado irreal. A gente sabe também, principalmente a indústria farmacêutica, cara, ela compra estudos para validarem alguns medicamentos, para validarem algumas liberações. A gente sabe que tem muita molhação de mão. Então, assim, você me conhece, você sabe que eu sou muito relativista e desconfiado Uhum. de tudo. Não estou falando que não tenho estudos verdadeiros, mas, cara, eu gosto de ver a situação acontecer para poder acreditar. Tem um livro chamado Bad Science, que é de um escritor, se eu não me engano, é inglês, sei lá. Mas eu não li o livro, eu li citação do livro em um artigo que eu li, que esse livro aponta alguns problemas com a ciência, né? Aham. Antes de mais nada, nós, né, nós, sociedade, nós, humanidade, a gente está passando por um momento de questionamento da ciência, né? A gente está vivendo um período tão distópico que tem gente duvidando do formato da Terra. E esse Bad Science, ele fala por que as pessoas desconfiam da ciência e fala assim, não necessariamente o lado ruim, mas, por exemplo, aqueles escândalos que teve na década de 70 nos Estados Unidos, com a indústria do tabaco financiando estudo para provar que cigarro não dá câncer, sabe? Uhum. Que eram os estudos feitos de forma completamente inconsistente, só para gerar um resultado que era financiado por marca de cigarro, né? O Marlboro ia lá, pagava a universidade e falava assim, ó, quero que você faz um estudo aqui para provar que o Marlboro não dá câncer. Você fala assim, mas dá, foda-se, eu tô pagando. Isso realmente aconteceu. E outros casos, né? Eu tenho um amigo que ele sempre fala que ele não sabe se ele pode comer ovo, porque uma semana o ovo faz bem, uma semana o ovo faz mal. Ele fala assim, opa, essa semana eu posso comer ovo, semana que vem não sei, né? Que vai sair um artigo científico aí falando que aumenta meu colesterol, aí na outra semana aumenta só o colesterol bom. Então, assim, existe uma desconfiança da ciência, né? Como quase tudo que a gente faz tem um viés, né? Um sentido, um propósito, né? Mas a pergunta que eu lhe faço é: você aceita alguma coisa mediante a evidência? Mediante a evidência? Como assim? Eu vou reformular a colocação. Se você tem uma crença, você consegue mudar o que você acredita, ou o que você acha, ou o que você pensa, mediante a fatos? Na maioria das vezes, sim. É porque é o seguinte, além de tudo que eu falei, essa questão aí que as pessoas têm uma dúvida muito grande da ciência, e eu vou usar o terraplanismo, que o terraplanismo é o exemplo mais fácil de dar, porque ele é absurdo. O pessoal que acredita que a Terra é plana, não importa a quantidade de evidência científica, a quantidade de estudo, a quantidade de prova que você apresente para elas. Elas vão negar. Então, assim, né, quando você parte pro campo da crendice, da fé, argumento não prova e nem desprova nada. Que nem, por exemplo, antivacina. Você ouviu falar do movimento antivacina, né? Então, cara, tem um ortomolecular que eu conversei com ele uma época, eu não cheguei a estudar. E eu perguntei para ele, ele é antivacina, um médico conceituado, não é um cara bosta, né? Hum, Ele é um médico muito conceituado lá em Campo Grande, ele é dono de um hospital em Campo Grande, ele chama Antônio Cruz. uhum. E ele é contra a vacina, cara. Vou cortar o nome porque eu não quero ser processado. Não, mas ele fala abertamente, cara, Hum. porque tem mercúrio na vacina e ele é contra o mercúrio, ele explicou, e ele tem toda essa questão aí, e estudos clínicos que comprovam
os prejuízos aí com relação à vacinação. Eu li o artigo sobre antivacina, inclusive eu preciso colocar no link, né? Porque falar que eu li e não apresentar. Mas é fácil de achar na internet, né? Que um dos problemas do movimento antivacina é que as pessoas hoje em dia esqueceram o que é o mundo sem vacina. A polio, que é uma puta de uma doença que tem um índice de letalidade altíssimo, que pode causar uma série de prejuízos em crianças que dura a vida inteira, por causa da vacina da polio, a gente esqueceu da polio. Quem viveu na década de 40 e tinha que comer tudo ferventado para não morrer de polio, não esquece. Só que o pessoal que era adulto na década de 40 não tá mais vivo, né? O sarampo, que é uma doença com índice de letalidade muito alto, e apesar de não ser letal em criança, deixa marca a vida inteira na criança, tinha sido erradicado do Brasil, né? Então quase não tinha caso. Tinha caso esporádico quando vinha alguém da Venezuela contaminado. E o brasileiro comum, o brasileiro médio, esqueceu da polio, porque os últimos casos foi na década de 90. Aí quando você esquece do que o que certas doenças causam e você só vê o prejuízo com a vacina, como por exemplo, essa semana eu levei minha filha para vacinar, ela ficou muito assim, deu febre, ela ficou chatinha, tudo tal. Então, é muito fácil você contestar alguma coisa quando você esquece o benefício, né? Uhum. Mas mais uma vez a pergunta. Por exemplo, o movimento de vacina. O que precisa ser feito para o cara que é antivacina mudar de opinião? Se você não vai mudar de opinião, de jeito nenhum, não tem diálogo. O que acontece muito, Bruno, que eu vejo, é que para você mudar a opinião da pessoa, é o que você falou, às vezes a evidência não adianta, cara. Tem pessoa que é muito limitada, tem pessoa que não vai mudar de opinião por orgulho. Cara, é igual. Você já deve ter lidado com pessoas de mais idade que tem que nem diz que se ela falar para você que se você falou alguma bobagem, você tem que bater 3 vezes na madeira. Que se não bater, vai acontecer a desgraça. Elas acreditam naquilo lá de uma maneira surreal. Em determinado momento, cara, eu dei aula uma época para ensino médio, né? E fundamental. E aí eu tava na sala de aula, cara, e aí eu lembro que teve algum papo de, ai, professor, não fala isso porque você atrai a negatividade, alguma bobeira assim. E aí eu falei, quer ver que eu não atraio? Eu vou quebrar a perna, eu vou quebrar a perna, eu vou quebrar a perna. Fiquei falando isso daí um monte de vezes na sala e eu caí, fingi que quebrei a perna, eles assustaram, né? Aí eu falei, não quebrei bosta nenhuma. E até hoje eu não quebrei a perna, cara. Então, assim, e mesmo assim, a aluna com quem eu debati tentava explicar essa questão de que não, de que as coisas elas têm que ter uma certa lógica, ela não aceitou. Continuou com medo do que ela falava, porque Uhum. achava que aquilo lá fosse atrair um mau agouro, né? Assim, Então, como eu trabalho com ciências humanas, né? Em sociologia, no estado de São Paulo, a gente estuda o senso comum, né? Senso comum que é uma forma de conhecimento não acadêmico, ele pode até eventualmente ser válido, só que ele não tem respaldo científico. O senso comum é muito isso, é você acreditar porque sim, entendeu? Tem alguns exemplos bons de senso comum, por exemplo, a minha avó, né, tinha sítio e a gente eventualmente, no fim de ano, assim, matava porco, né? Aí ela sempre ia conferir a língua do porco. Ela pegava uma palpada ali na língua do porco, dava uma olhada, tudo tal. E beleza, né? Aí, só quando a gente estava no ensino médio, eu ouvi o nosso professor de biologia falando disso, né? Inclusive, ele falava mal de peão de fazenda. Aí eu lembro de eu ter visto assim, caramba, minha avó também faz isso, né? E minha avó não sabia explicar por que ela fazia, igual o peão de fazenda, o nosso professor falava. Minha avó não sabe o que é assistir cercose, né? A minha avó não sabe o que é a tênia saginata, que é o verme que causa a doença. Mas ela sabe que se tiver empelotado, a carne não tá boa, né? É uma forma válida de conhecimento, mas ele é bastante limitado, porque não relaciona causa e consequência, por exemplo, né? Ontem você me revelou uma dúvida bastante particular com relação ao coronavírus, e ele é muito endossado, porque teve um ganhador do Nobel de Medicina, que é o cara que descobriu o vírus da AIDS, né, o HIV. Para ele, o coronavírus ele é de laboratório.
A gente também tem o presidente da maior economia do mundo que fala a mesma coisa, né? O Donald Trump também diz que provavelmente, e ele diz que tem provas que não foram apresentadas até agora, né? E tem várias provas de que o coronavírus foi feito em laboratório, mas ele não apresentou nenhuma. Ele falou isso dia 18 do mês passado. É, cara, eu acho que se ele tem prova, ele tem que apresentar. Se ele não apresenta, ele tem que ter um motivo muito bom. Se foi criado em laboratório ou não, cara, isso daí a gente não vai saber, cara. Não tem como saber. Então, na verdade, tem vários estudos feitos de forma independentemente em vários lugares do mundo, como por exemplo na Alemanha, nos Estados Unidos e na Austrália, e todos os estudos, que inclusive foi feito de forma independente, mas depois eles compararam resultados, que diz que o coronavírus ele é um vírus natural. E não tem nenhuma assinatura para infectar exclusivamente humano. Ah, cara, eu não acredito muito na limitação do ser humano. Eu acho que o ser humano ele tem uma capacidade anormal de fazer as coisas, cara. E nada Uhum. me. E não seria estranho para mim que alguém tivesse desenvolvido uma maneira de fazer um vírus mutagênico sem deixar o DNA mutagênico nele. Fazer o vírus infectar bem ser humano, mas fazendo Você aquilo de falou que forma ele não tem nenhum tipo inversa. de assinatura laboratorial, certo? Isso. Ué, dependendo da tecnologia que o cara tem, ele consegue fazer um vírus sem assinatura laboratorial. É porque assim, eu não sou virologista, né? Eu... Não, nem eu tô falando aqui Não, superficialmente, mas cara. Por exemplo, você tem conhecimento de ciências biológicas muito maior que o meu. não, mas não é de virologia, mas vamos pegar um exemplo besta aí para você ter uma ideia. O Google, cara, que hoje a gente tem acesso a uma facilidade muito grande, ele era uma inteligência utilizada por setores, vamos falar assim, secretos ou inteligência avançada antes de chegar na nossa mão. E quando que a gente ia falar, cara, que a gente ia alcançar uma tecnologia para estar fazendo isso que a gente está fazendo aqui? Não tem nenhum cabo ligando a gente está falando por videocâmera, isso daqui vai ser soltado na internet no ar, que até hoje eu não entendo como que funciona o bendito do Wi-Fi. É onda de rádio. Não, tudo bem, mas essa onda se transforma em imagem, cara. Você já parou para pensar na lógica dessa bosta? Eu parei e me pareceu bem incrível. Então, cara, não, é um negócio incrível. Por exemplo, os arquivos do seu computador aí que estão armazenados, as imagens, cara, elas se posicionam de tal maneira que a gente consegue interpretar visualmente no nosso cérebro. Mas é um negócio absurdo, porque você consegue apagar ela da existência e fazer ela existir de novo. São algumas coisas que eu acho que a nossa capacidade humana até chega, e tem pessoas com uma capacidade muito além daquilo que a gente pode pensar que existe. Então, eu acredito sim que consigam criar um vírus sem assinatura laboratorial. O meu argumento para para desacreditar nisso, né? Tirando, é claro, todos os estudos publicados em periódicos científicos especializados em medicina e virologia, né, que é secundário, as publicações e o fato do vírus estar sendo estudado de forma independentemente em vários países, inclusive no Brasil, conseguiu sequenciar o DNA do vírus, porque é um vírus de RNA, conseguiu sequenciar o DNA do vírus de RNA, imbecil. Conseguiu sequenciar o RNA do vírus e descobriu que o vírus que está correndo no Brasil já é diferente do chinês, ou seja, já tem uma taxa de mutação muito grande. Ele é mais parecido com o vírus da Itália, o que cabe muito bem no fato de onde veio o primeiro infectado. Tirando isso, é porque a gente tem na história semelhantes, né? Como eu falei para você ontem, tem vírus influenza, né? A gripe espanhola ali, o surto é principalmente em 1918. Em 1918 a gente não pode falar que o vírus foi feito em laboratório, né? E tem também outros surtos de gripe, por exemplo, a gripe de Hong Kong, que é do primeira metade do século XIX, gripe russa, que também é da segunda metade do século XIX. Todas elas mataram mais de 1 milhão de pessoas e nenhum deles foi feito em laboratório. Que a gente mal entendia o que era uma bactéria para a gente fazer vírus em laboratório. E qual que é o problema? Se você for pensar numa população humana muito restrita, com pouca tecnologia, por exemplo, a gente não precisa nem pensar em grupo de caçador-coletor, a gente pode pensar em pequenas cidades, né? Até como era mais ou menos até o século XVII, século XVIII, se desse uma gripe dessa em algum lugar, com exceção da China, que sempre foi super povoada, ia matar ali as pessoas que têm contato e acabou.
né? Hoje em dia você consegue entrar num avião e cruzar o mundo em 24 horas, né? Ou menos. Então, assim, um vírus com as mesmas características no passado mataria pouquíssimas pessoas porque as pessoas não se movimentariam. Também não existiam grandes aglomerados. Por exemplo, Nova York sofreu muito porque Nova York é um formigueiro de Homo sapiens, né? Tem São Paulo, a própria a própria China ali, Wuhan é um pouco maior que São Paulo, né? Mas se você for considerar a grande São Paulo é bem maior por causa das cidades em volta. Então, assim, no passado, se esse tipo de coisa acontecesse, ele não ia espalhar desse jeito, né? Por causa da diferença tecnológica e a facilidade de se você tem hoje de viajar. O mundo hoje ele é muito conectado, né? Você precisa ter um contato muito grande para vários setores da economia, né? Você mesmo viaja quando está trabalhando regularmente, você viaja pra caramba, né? É coisa que, se você for pensar no começo do século passado, você não conseguiria fazer nem na bala. Porque não existia. Talvez você conseguisse fazer na linha de trem, né? Mas do mesmo jeito que você conseguiria ir para São Paulo demorando 2 dias de trem, você não conseguiria ir pra Tupi Paulista, porque não tem linha direta, tá ligado? Você tem que ir de charrete. Não, é tenso. Então é muito complicado. Eu acho que o mundo contemporâneo, o mundo que a gente vive hoje, ele facilita muito esse tipo de contágio, né? E também tem aquele detalhe, né? Se a China desenvolveu o vírus, soltar na própria população, parece o plot de V de Vingança. Depende, cara, depende. É relativa essa questão de soltar na própria população, porque depende de quem vai estar matando. Lembra daquele filme 13º Distrito? Lembro. Então, cara, quem que morre? O cara manda uma bomba para a favela, para explodir a favela inteira. Ao invés de ele criar sistema de sustentabilidade, de reconstrução da favela para a galera começar a se reerguer, ele mata, resolve muito mais rápido. Assim, não é uma ideologia 100% correta, mas logicamente falando, é a alternativa melhor. Assim, desumanamente falando, né? Alternativa melhor pensando em números. Wuhan não é uma favela, é uma puta de uma cidade industrial. Não, tudo bem, mas quem que vai morrer? Não tá com excesso de gente lá? Tecnicamente não. Mas, por exemplo, o Wuhan tem um complicador que é maravilhoso, cara. Tem um Hum. instituto de pesquisa de virologia na cidade. Uhum. Então, assim, pra teórico da conspiração, sabe? Meu Deus, tem um laboratório de virologia nessa porra dessa cidade. Tá vendo? Tudo faz sentido agora. Só falta aparecer aquele cara do History Channel, tá ligado? Assim, aliens, sabe? Cara, então, eu não sou conspiracionista, cara, mas eu acredito que possa haver alguma coisa que a gente que não tá nos nossos olhos. Eu não sou conspiracionista, mas eu não nego essas conspirações. Não nega a possibilidade delas, entendeu? Não tô falando que exista nem que não exista, mas não nega a possibilidade. Falar que nem um aluno meu do EJA falou assim: Ô professor, não é querendo, né, ser conspiracionista, mas pirâmide feita por filho da puta 4.000 anos atrás não dá, professor. Foi alienígena. Mas esse é um dos pontos, ué. É que nem aquela história, eu não lembro que você vai saber melhor do que eu, mas tem algumas pedras que não fazem sentido elas estarem onde elas estão, acho que dos maias, não é? Que Hum. tipo, você só encontrava pedra naturalmente quilômetros de distância. Então, isso daí é um fenômeno que é muito bom, chama anacronismo histórico. A gente olha para as outras sociedades e a gente costuma falar que a gente é o topo, tá ligado? Nós Aham. somos o auge da tecnologia. E você automaticamente, ao ter essa crença, você duvida da capacidade de outras sociedades, né? Aí você vira e fala assim, nossa, como é que eles conseguiram transportar uma pedra de 80 toneladas? Hoje dá para fazer, né? Com aquelas mega transportadora, que é aqueles caminhão que o pneu tem 10 metros de altura, de transportar minério, já viu? Aham. Aqueles caminhão que tem uma escada para você subir. Hoje em dia dá para fazer isso, né? Com 4 daquela você transporta 80 toneladas. Então a gente olha para o passado e a gente fala assim, não faz sentido, não tem como isso ter acontecido, né? É anacronismo histórico, a gente julga as outras sociedades, a gente sempre acha que elas são subdesenvolvidas,
que elas são ultrapassadas. Então é complicadinho, né? Então, cara, é igual eu vou. É idiota, mas você tem certeza que extraterrestre não existe? Então, Ou você tem certeza que eles existem? tem duas questões. Assim, não sei se você ouviu falar de um filósofo que, olha que divertido, isso é muito bom. Ele é um filósofo que ele lançou as bases para o pensamento científico do mundo. Ah, Hoje a ciência é feita pelo método popperiano, de Karl Popper, né? hum, E ele não é um cientista, é isso que eu acho mais impressionante. Ele é um filósofo, né? A estrito sensu, filosofia não é uma ciência, né? Funciona assim, é o princípio da falsibilidade, né? Você tem uma teoria, um estudo, e você precisa impor ela aos seus pares, e os seus pares vão tentar desprovar. Em centro acadêmico, científico, nada melhor do que você refutar a teoria de um cara. Tipo, é o super trunfo, tá ligado? Você fala assim, nossa, a teoria daquele bosta lá, refutei. Né? Não é você fazer uma teoria melhor, você só precisa provar que a dele tá errada. Então, a comunidade científica do mundo, basicamente, tenta provar a inexistência das outras coisas. Né? Se uma ideia, se uma teoria é muito bem estruturada e os pares não conseguem desprovar, eles conseguem ter certeza que aquilo não é mentira, mas eles nunca vão ter certeza que aquilo é verdade. uhum, Então, assim, para a ciência, verdade não existe. Levando em consideração que você não consegue provar que é falso, você já tem um ponto de apoio. A ciência tenta provar o que é falso. Né? uhum. Então, assim, eu não lembro nem o exemplo que você citou, porque eu comecei a falar disso. Perguntei pra você se tinha certeza que existe ou não, cara. Não tem como. Tem algumas teorias muito interessantes. Tem um chamado o paradoxo de Fermi. Não, tem um antes, que é a equação de Drake, né? Que é um preceito matemático feito lá na década de 60, o cara pensar na probabilidade de existir civilizações na nossa galáxia. Aí leva em consideração o número de estrelas com tamanho médio, o número de estrelas com tamanho médio com planetas na órbita, o número de estrelas com tamanho médio com planeta da órbita, condições habitáveis, número de planetas em estrelas de tamanho médio em zona habitável, com condição de desenvolver vida. Aí depois, se vai desenvolver vida, se essa vida vai ser inteligente. É aquela coisa assim, é o si do 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 si. Só que como você pega a quantidade de estrela que tem só na Via Láctea, e você coloca, sei lá, 1 para 1000 em cada um desses si, a quantidade que sobra no final ainda é grande. Então, assim, é um preceito que levanta, com números tão vastos do universo, a chance de existir é muito grande. Ou melhor, a chance de que exista alguma, Como civilização. né, uma civilização. Mas aí tem um paradoxo chamado paradoxo de Fermi que diz: se tem tanta probabilidade, por que nenhuma veio aqui? Aí tem outras questões que são divididas, né? Por exemplo, a estrela mais perto da Terra, se não me engano, fica 6 anos-luz. Né? É você pegar aqui a velocidade da luz e viajar 6 anos. Na década de 70, a NASA, em parceria com os caras de serviço espacial da Europa, falou assim, ó, tem um aglomerado de estrelas ali, ó, vamos mandar uma mensagem em onda longa de rádio pra ver se os caras respondem. Vai demorar 25 mil anos pra chegar lá. Aí se os caras responder, demora mais 25 mil anos pra voltar. Entendeu? É tipo um match no Tinder que demora 50 mil anos. Se der match, né? Se a onda não se perder no meio do caminho. E se eles captarem? Aí os caras falam, se mandaram um sinal pra gente há 200 anos atrás, a gente não tinha como captar se foi onda de rádio. Então, assim, ainda é uma coisa em aberta. Agora, se existe alienígena, eles vêm pra Terra pra marcar plantação, pegar vaca. Uns caras muito desocupados. Nossa, quer saber? Olha o Zé ali. Vamos pegar o Zé, vamos colocar um estetoscópio no rabo dele pra ver o que dá? Depois a gente devolve ele, pra ele ficar falando que tem alienígena. Olha que bacana essa plantação de trigo aqui. Vamos fazer um símbolo muito louco nele? Os humanos vão ficar tudo putaço. Nossa, os humanos vão ficar malucos. Ai, velho. Então, assim, aquela coisa. A gente não pode dizer que não existe.
Mas a gente não tem nenhum argumento no momento para dizer que eles vieram aqui. Tirando essas evidências maravilhosas que eu acabei de dizer aí, de vaca sequestrada, né? É a vida. Tirando a gente tendo esse debate científico muito apurado, você lembra que a gente gravou há um tempo atrás uma live no Instagram? Que você me convidou, inclusive, para falar dos rumos Do Corona. Cara, eu sou historiador, não sei porra nenhuma, né? Mas eu entendo um pouquinho mais, principalmente por curiosidade mesmo, de economia, e a gente estava falando ali ainda de o que deveria ser feito, tudo tal. Falei para você, quantas pessoas tem que morrer pro Brasil achar que a coisa é séria? 7.000 pessoas? Cara, hoje morreu 11. E nesse contexto, agora é a parte que eu gosto, agora é a parte que eu adoro. O governo brasileiro está sendo hiper negligente. Você acompanha a notícia internacional? Não, cara, eu quase não vejo notícia para falar bem a verdade, Bruno. Cara, no exterior, jornal, cara, tá falando muito mal do Brasil. Cara, é porque assim, no Brasil não tá tendo nem o isolamento vertical, nem o isolamento horizontal, né? Ou seja, Não tá tendo isolamento, né? não tá tendo isolamento. Tipo, tem uma galera louca aí por causa do isolamento, tem uma galera que não tá nem aí, cara, que ainda faz questão de sair só para falar que tá saindo, e tem a galera que não sabe nem o que tá fazendo, né, cara? Então, eu acho assim, por algum motivo que eu acredito que seja político, falta se organizar. Porque a gente tem uma questão econômica aí que precisa ser avaliada também, né, Bruno? Você tem uma questão econômica, você tem a questão da doença, que é perigosa, você tem a questão econômica, que também é perigosa. Por mais que o isolamento vertical ele tenha dado errado nos países que tentaram, eu acho que ainda é uma possibilidade de você utilizar. Ninguém conseguiu, mas vai que dá certo. É melhor que nada, porque você pode não isolar nada, fazer isolamento vertical ou horizontal. Acho que o vertical é um meio termo que você trabalha aí para reduzir um pouquinho a infecção. Agora, meu, tem cara fazendo rave, velho. Entendeu? Então, assim, tá, vai pegar todo mundo? Vai pegar provavelmente a boa parte da galera aí. Mas quanto mais a gente conseguir atrasar isso aí, mais tempo para aparecer uma cura. Mas a gente também tem que pensar no outro lado, né, cara? Porque o que que eu tenho visto muito? Eu tenho muito restaurante fechando absurdamente, é, boate, fast food, tudo que você pensar aí de economia que precisa de aglomeração, shoppings, cara. Então, assim, tá quebrando muita gente. Tem gente se matando por conta disso, tem gente tendo depressão agressiva por conta disso. Então, eu acho que tem que ter um meio termo aí da situação para que você tenha realmente um enfoque que funcione. E o governo está cagando, né? Por quê? Porque tem cada um pensa de um jeito diferente lá em cima e ninguém está pensando no povo. Eu li na íntegra, inclusive, o dia que a gente fez a live, eu tinha lido por cima. Aí depois eu peguei pra ler, né? Eu achei em português, consegui ler bem melhor, porque antes eu tinha achado só em inglês. É um artigo feito falando do. Cara, o que é mais interessante é que é de 2019. Ah, É um artigo falando da ocorrência da gripe espanhola nos Estados Unidos, né? hum, E ele analisava a questão de isolamento em 1918, né? Lá nos Estados Unidos da gripe espanhola. As cidades que fizeram, fecharam, as cidades que não fecharam, e as cidades que fecharam e abriram rápido. Então hum. eles pegam ali, acho que 4, 5 cidades para fazer análise de caso, né? E as cidades que fizeram o isolamento mais agressivo mais cedo, conseguiram conter a disseminação da doença e voltaram para a economia mais cedo. Sim, com certeza, cara. Mas isso aí, Bruno, o que que acontece? A doença, dentro do que a gente viu até agora, ela tem um período de incubação que vai de 5 dias a 15 dias, se eu não estiver desatualizado, que faz um tempinho que eu não dou uma lida. E ela tem um período aí que ela demora a aparecer. Então, a pessoa para estar curada, curada mesmo, vai 1 mês a 40 dias. Isso, eu também li isso. Que entra nesse isolamento agressivo. Então, se quando surgiu o primeiro caso na China ou no Brasil, seja lá onde for, tivesse ficado 40 dias com isolamento, com policiamento na rua, nego saísse, vai preso, fazer um negócio assim, ditatorial, aí eu fico quieto, cara, porque 40 dias, Bruno, não quebra a economia.
40 dias o cara vai perder um aluguel, o cara vai ter que pagar o funcionário um mês que ele não foi. Dá uma chacoalhada no peão aí que tem um negócio grande. Dá uma chacoalhada numa indústria com 400 funcionários. Mas o governo aguenta dar uma segurada. Agora fica esse negócio, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre. O cara não sabe o que que faz. A gente já está aí com alguns negócios fechados há mais de, acho que 2 ou 3 meses, não sei, que eu tô meio perdido no timing aí. Então, o isolamento mesmo, assim, é da metade de março. A gente tem pra Março, metade de maio, maio, vai fazer 2 meses. já vai fazer 2 meses, cara. Então, assim, e vai piorar, cara, porque o que que acontece? Fica isola, não isola, isola, não isola. Supermercado mesmo, cara, é serviço essencial. Não tinha que estar aberto, cara, tinha que ser entrega. A gente tem serviço online disponível. Então, assim, tinha que ter regra, cara. Posto de gasolina. É um negócio que tinha que estar fechado, ninguém tem que sair. Se a gente for pegar exemplo dos países que fizeram uma contenção do vírus um pouco mais, tiveram mais sucesso, e quando eu falo em sucesso, eu vou falar aqui 3 casos, né, que são os melhores, que é a Alemanha, a Coreia do Sul, a Nova Zelândia. A Nova Zelândia tem a vantagem de ser uma ilha, né? Eles só impediram o voo, fizeram o teste pra caralho, e cada pessoa que chega no país fica em 14 dias de quarentena, sendo testado, né? Então, assim, eles têm essa vantagem geográfica, a população lá não é muito grande, eles conseguiram lidar com isso bem, né? A Coreia do Norte fez uma testagem massiva, né? Eles estavam, no começo da pandemia, eles estavam fazendo, tipo, 300 mil testes por semana. O Brasil não fez 300 mil testes ainda. Agora, a Alemanha está fazendo quase 1,5 milhão por semana de teste. Mas é aí que tá, né? A Alemanha é uma grande produtora de reagente químico, né? Então, a indústria da Alemanha consegue fazer teste. A Coreia do Norte não tem caso, né? Porque não sabe nem se o ditador tá vivo, mas a Coreia do Sul tá lidando muito bem com essa questão. Eles estão fazendo um tipo de testagem que eu acho bem interessante, que eles vão supor, você foi diagnosticado com Covid. Todo mundo que entrou em contato com você nos últimos 15 dias vai ter que ser testado, né? Eles pegam esses dados do celular da pessoa, de GPS, né? Ah, mas e se por um acaso eu passei em frente da casa dele? Vai ter que ser testado também, entendeu? Então, assim, é um país que lidou muito bem com isso, mas o que eu queria falar principalmente é da Alemanha, que fez o isolamento social, setores estratégicos da economia, e é de lá que eu consigo entender bem o que aconteceu. Por exemplo, mercado não fecha, farmácia não fecha, porque é de primeira necessidade. Só que, por exemplo, teve semanas que os mercados ficavam abertos só até meio-dia, só podia sair uma pessoa por família para fazer compra, né? E com funcionário reduzido, em rodízio de funcionário, porque já que não ia ter muita gente dentro do mercado, não precisa ter muito funcionário trabalhando. E assim, hora marcada, sabe? Tipo assim, você pede autorização para ir no mercado, aí os caras emitiam autorização para você, você ia, fazia suas compras, voltava para casa e assim, ó, para você poder sair semana que vem, entendeu? Mas, velho, imagina você falar isso pra dona Cotinha aqui no Brasil, velho. Cara, você foi no mercado, a gente tá falando de uma cidade pequena, a gente tá falando de uma cidade que não tem 60 mil habitantes. A gente tá falando de Andradina, interior do interior do estado de São Paulo, quase divisa do Mato Grosso do Sul, né? Você foi no mercado aqui? Cara, Cara, é desesperador. O mercado aqui tá parecendo shopping. muita gente, velho. É maravilhoso. Assim, eles estão com limitações, mas assim, não tem dessa, cara, porque o vírus, velho, ele fica ali no ar, ele tem uma capacidade de ficar dentro das leituras que eu cheguei a fazer, dependendo da superfície que ele tá, ele fica 10 dias. Então, assim, cara, é muito pequeno, né, velho? É muito pequeno. Ele fica ali, encostou, levou a mão no olho, ele pega. Ou bate um vento sul mais forte ali, acabou, cara. Cai na mucosa, entrou. Eu vou começar a chamar gente pequena de vírus. Por que tá me chamando assim? Porque você é muito baixinho.
que acontece na Alemanha não tem como a gente trazer para o Brasil, cara. O fenômeno cultural é outro. A cultura é totalmente diferente. O Brasil, ele é muito. Como que eu vou falar, Sabe cara? uma coisa que o Brasil tem? O Brasil tem o fenômeno de descrença em autoridade. É lógico, né? O Brasil ele tende a não acreditar em versão oficial, política pública. O brasileiro ele normalmente duvida do que está sendo falado. É uma descrença, uma falta de fé pública. Mas não tem como você ter a fé pública, né, cara, com o tanto de merda que acontece, porque não é pontual, bicho. Não é pontual. Você pega todos os governos, não teve um presidente que você fala assim, não, esse daqui foi sossegado. Cara, por incrível que pareça, o presidente que mais foi sossegado, e é alguém que eu não gosto, eu nunca gostei, o presidente que conseguiu manter um governo relativamente mais calmo nos últimos anos foi o Luiz Inácio Lula da Silva. Ele conseguiu ser mais calmo, principalmente no primeiro governo dele, conseguiu ser mais calmo do que o governo Fernando Henrique, que mesmo assim foi calmo. Mas ali no Fernando Henrique tinha escândalo de corrupção, questão da fome no Nordeste. Ele deu o azar de ter uma seca de quase 4 anos no Nordeste, e foi muito criticado por falta de ajuda humanitária, falta de política pública. Agora o governo Lula ele foi um pouco mais assistencialista, o que garantiu uma certa paz de governo, né? Sem falar que o pessoal fala assim, mas o Lula é muito de esquerda. Cara, ele fez muito bem pra elite econômica, tá ligado? Exemplo, o grupo JBS, que é um grupo que estava avaliado em milhões, passou a ser avaliado em bilhões. Claro, velho, ele facilitou, ele e a Dilma, cara, eles facilitaram o parcelamento. O parcelamento fode o pobre. Quem que ganha com parcelamento? O banco, cara. Aumento na oferta de crédito. Então, assim, cara, eu achei um governo bosta, eu não gostei. O governo que a gente está atualmente também é bosta, e o governo que passou do Fernando Henrique também era bosta, cara. Então, assim, só que são bostas diversificadas, né, que a gente vai enfrentando. É difícil julgar o pior. É difícil julgar que fede mais, cara. Eu gostei do da Dilma, que pelo menos era engraçado. O segundo governo dela foi só emoção. Nossa, cara, eles tocar vento para baixo, né? Não, tem que ganhar e perder. Quem ganhar vai perder. Todo mundo vai perder. Assim, velho, não dá. Eu acho que teria que ter uma política agressiva aqui no Brasil, já que o brasileiro ele não faz. E vamos lá, vamos lá. Isso daí é um ponto incrivelmente curioso. Defina a política agressiva. Cara, a gente falou de isolamento, não falou? Uhum. Não tem como você falar na Alemanha que o cara vai ter que marcar a hora. Aqui ou você impõe com policiamento e militarismo, ou você não dá escolha. Se você dá escolha, o brasileiro ele é filha da mãe, cara. Ah, não adianta, cara. Se você der a escolha do cara poder botar o pé na rua, ele vai botar o pé na rua. Então, assim, botou o pé na rua, vai preso, ponto. Eu acho que tem que ser uma política agressiva. É igual criança, cara. Criança, você fala pra ela, não pode, parece que aguça, cara, a vontade dela de fazer alguma coisa. Calil, não se esqueça, tanto eu quanto você nos tornamos pais recentemente. Então, cara, não vai fazer por quê? Aí você pode até explicar o porquê que não vai fazer. Eu acho justo dar uma explicação para criança ou dar uma explicação para o brasileiro. Do mesmo nível intelectual, né? Mas a questão é a seguinte, olha, você não pode sair de casa. Por quê? Porque, sei lá, tem bandido na rua. E se eu sair? Você não vai sair. E se eu sair, você vai apanhar. Entendeu? Essa daí é pro brasileiro ou é pra criança? Pros dois, cara. Ah, tá, gostei. O duro é que aí você pega, cara, e tem no Brasil, e aí você vai pegar um policial e você descobre que o policial é filho da puta também, cara. Não todos, mas você entendeu? Então aí você pega quem deveria estar controlando e você descobre falcatrua até ali mesmo. Então o controle no Brasil ele é muito difícil de acontecer. Mas se tivesse uma escolha aí para acontecer, teria que fazer dessa maneira, de uma maneira agressiva. Você tá querendo dizer, dentro dessa lógica, que você apoia regimes totalitários e ditatoriais? Momentaneamente, sim. Em situações extremas, eu acho que é válido, Bruno. Então você é contra a democracia, a liberdade de ir e vir? Pera, você está sendo sofismático. Você está sendo sofismático.
Mas eu acho que pontualmente sim. Que nem você pegou os caras de São Paulo lá soldando as lojas. Você viu isso daí, né? Vi. Cara, eu achei uma idiotice sem tamanho. Justo, pode soldar a loja, mas grande bosta soldar lá, cara. Tem muitos outros contatos. Tipo, é uma reação, uma reação extrema. Eu acho que para você fazer o negócio funcionar, você teria que ter uma gama de reações extremas no Brasil. Você teria que implantar vamos falar entre aspas, uma ditadura aí por um período para um bem maior lá na frente. O problema é que aí o ditador é sem vergonha, aí ele caga também no negócio, entendeu? Falando em ditadura, você tem acompanhado o cenário político nacional? Que Não tem nem noção do que tá acontecendo, né? não tem, cara, eu prefiro não ter noção porque, velho, não é que eu prefiro não ter noção, eu gasto meu tempo com coisa mais interessante. Porque eu sei que eu não vou fazer nada, que eu vou fazer panelaço. Panelaço é um fenômeno muito comum na América Latina, sabia? Eu sei, Bruno, agora me fala uma coisa, cara, isso daí eu penso muito. Me fala uma. Como que chama quando o pessoal vai fazer panelaço, cara? Uma Manifestação? manifestação pacífica que funcionou. No Brasil, difícil. Exatamente, cara. Enquanto não morre um, enquanto não explode um lugar, enquanto não acontece alguma coisa, então por isso que eu tô falando, o brasileiro, cara, tem que ser extremo com ele. Então, tem um autor que eu gosto bastante, que você provavelmente não leu. Ele é um autor humanista ali do comecinho do século XVI e chama Etienne de la Boétie. Não, não li. Tem um livro maravilhoso dele chamado Discurso da Servidão Voluntária, que o próprio título do livro já é maravilhoso, porque servidão voluntária já é em si uma contradição. E nesse livro ele fala que nós humanos, nós sociedade, né, nós pessoas, tem uma propensão a ser subserviente. Algo na servidão nos atrai. Talvez seja a falta de responsabilidade, né, porque se você serve, você coloca a responsabilidade no outro. Talvez seja o medo da liberdade, né, porque você ter que ser responsável por você mesmo é complicado. Ser livre para fazer muita coisa às vezes pode assustar, né? Tanto porque eu preferia a minha vida quando eu tinha que obedecer meus pais, que eu também não precisava pagar boleto, né? Era mais divertido. E a obra dele é curta, é um livrinho fácil de ler, curtinho. E ele diz que o único jeito de você lidar com esse tipo de. Ele tem uma passagem que é maravilhosa, é um livro que eu adoro. Ele diz que quando existe uma tirania, quando tem um governo opressor, você não precisa lutar. É como se fosse uma fogueira. Você não precisa tentar apagar o fogo, queimar sua mão. Você só precisa parar de colocar lenha para queimar. Então ele prega a desobediência civil. A desobediência civil tem alguns aspectos que ela poderia ser feita. Mas hoje em dia, a gente tem uma certa limitação de fazer desobediência civil, porque, por exemplo, nosso governo cobra muitos impostos. Não tem como a gente deixar de pagar o recolhedor de impostos, porque o imposto já é embutido, né? Não vem um Uhum, cara na sua casa e fala assim, paga imposto. Tem que tá no preço, né? Mas, por exemplo, a questão da desobediência civil, ela é possível em alguns aspectos, principalmente em não fazer. Por exemplo, só um exemplo aí. Se você é contra o governo que pede para você ficar em casa, a desobediência civil seria sair de casa. Se você é contra o governo que pede para você sair de casa, que no caso seria o governo federal, você fica em casa e acabou, entendeu? Mas claro que isso aí abre uma série de complicações e ela sempre tem consequências, mas quanto maior a camada da população que pratica desobediência civil, mais fácil. É o mesmo princípio da greve, sabe? uhum, Se você parar como funcionário, você tá fudido, porque você vai ser demitido e já era. Agora, se você parar uma fábrica inteira, já vai ficar difícil para ele, porque para ele mandar todo mundo embora, ele vai ter que gastar muito dinheiro. E aí que tá, quanto melhor a economia, menos mão de obra reserva tem. E quanto menos mão de obra reserva tem, mais forte fica o poder de barganha de quem está empregado. Porque hoje em dia no Brasil, com 11 milhões de desempregados, rapaz, o que não falta é gente para substituir, entendeu? Ainda uhum. mais se não for um trabalho que precisa de alguém extremamente capacitado. Mas se, por exemplo, o desemprego no Brasil fosse melhor,
o índice de desemprego fosse melhor, né, o desemprego fosse menor, a população teria mais meios de fazer barganha, de desobediência civil, né. Mas é só uma ideia aí, né? Eu quis citar um autor que ninguém leu, porque eu pareço muito mais legal quando eu falo de um clássico humanista do século XVI. Eu fico mais bonito. Mas realmente é difícil você acatar o governo quando, como você disse, quando o governo não é de confiança, né? Você consegue. A gente está vivendo um momento onde a gente não sabe em quem confiar. Porque o posicionamento de governo estadual e federal está muito dispar. Os discursos estão muito complicados. E por causa de tudo isso, da pandemia, tem uma série de pequenas crises que deixa tudo pior. Teve queda de ministro, queda de mais de um ministro, na verdade, responsável pela Polícia Federal. Teve aí acusações gravíssimas contra o presidente, acusações gravíssimas contra o ex-ministro. Não sei se você está acompanhando isso. Eu acompanhei muito por cima, cara, mas é o que eu falei, cara. Tem bosta no ventilador em toda época. Então, assim, não tem como, cara. Tá todo mundo na sujeira. Se você parar para pegar um prefeito de uma cidade pequena com 15 mil habitantes, você vai ver que tem sujeira. Imagina em larga escala, cara. Posso citar mais um livro? Já ouviu falar de Montesquieu? Lembra dele? A Já. gente, a gente estudou ele no segundo colegial em História. Por que eu sei disso? Porque eu dou aula todo ano dessa mesma merda. Porque eu adoro. É Montesquieu, é um tesão. Tem um livro dele muito bom. Acho que o principal livro dele é a obra magna dele, né? O Espírito das Leis. Tem uma passagem do Espírito das Leis, ele explica governo, fala da democracia, fala da separação dos poderes, né? Hum. E tem uma parte que ele diz, assim, quase como consideração final: não existe um governo ético numa população corrupta. Assim como não existe um governo corrupto numa população ética. Cada povo tem um governo que merece. Aí pesa, né? Acho muito relativo isso aí, Bruno. Eu discordo, sabe por quê, cara? Porque dentro de uma população você tem as pessoas honestas e as pessoas desonestas dessa população, cara. Então não tem como você generalizar. Mas qual que é o problema? Ele tá falando de população. E aí a gente cita você citando mais um livro, A República de Platão. Meu Deus do céu, eu tô muito foda hoje, olha. Terceiro livro que ninguém leu que eu cito. Na República do Platão, ele diz que o problema dos bons, que se abstraem de participação da política, é ser governado pelos maus. Aqui no Brasil existe aquela noção: se a pessoa quer participar da vida pública, boa coisa não é. Isso se torna quase uma verdade incontestável no Brasil. Porque você fala assim: ah, não, fulano é muito bom para participar da política, alguma coisa errada tem. Aí eles falam assim: nossa, você é uma pessoa tão ética, tão honesta, por que você não vira político? Eu falo assim: ah, não, eu não, nem a pau. Nunca mexeria com isso. Existe um distanciamento da vida pública dessa camada mais ética. Então, o grosso da política, pelo menos no caso do Brasil, isso aqui é uma análise bem superficial, o grosso da política brasileira é culpado por gente moralmente contestável. Exatamente por causa da inação de pessoas, digamos que mais idôneas, né? Então, assim, o governo representa o grosso da população. Por mais que haja pontos fora da curva, esses pontos fora da curva não se envolvem com política. Isso aí é o que diz nosso querido Platão no livro A República. Então, cara, mas a grosso modo, a pessoa honesta ela não tem como se envolver na política, porque se ela for honesta no meio da política, ela morre. Ou ela, ou ela não vai conseguir nada, ou ela vai conseguir muita coisa, né? Que no caso nada é não se eleger e no caso de muita coisa é tiro. Exatamente, cara. Então, assim, é uma situação complicada que a gente vive no Brasil. E você não tem acompanhado, então, toda essa crise política, mas você tem acompanhado a questão sanitária. Só para te informar, o Brasil ele é o único país que consegue ter uma crise dentro de uma crise. Alguns países, os governantes estavam tendo, por exemplo, a Alemanha, que eu citei, né, lá, a Angela Merkel, ela estava tendo uma queda de popularidade. E aí, por causa das medidas muito firmes e muito eficientes em deter a pandemia, ela teve um aumento de popularidade e ela está mais firme do que nunca no governo, né? Aqui no Brasil, pelo contrário,
Nunca foi muito firme. Cara, e ó, eu tenho a sensação que a gente tá vivendo uma distopia, né? Sabe aquele negócio meio cyberpunk, assim? Hum. Você fala assim, ah, não, isso não é possível. Não é possível que o presidente da República virou e falou assim: "Ô, o Brasil atingiu o mesmo número de mortos da China. E daí? O que você quer que eu faça?" Né? Ah, hoje o Brasil bateu o recorde de mortes. E daí? Eu não sou coveiro? Presidente, o que o senhor acha do isolamento social? Eu acho que eu vou fazer um churrasco. Tipo assim, são frases que, rapaz, se eu voltasse no tempo e falasse pra mim de 5 anos atrás que isso ia acontecer, eu não acreditaria. Eu falaria assim, nossa, você do futuro, você é muito brincalhão, isso é impossível. A gente tá vivendo uma distopia, cara, é maravilhoso. Eu acho que a gente já fez várias considerações importantes aqui, já deu mais de 1 hora de conversa, dá pra eu conseguir cortar umas partes, da 40 minutos. Então, eu agradeço a sua presença, a sua participação. Tem mais alguma consideração final para o senhor fazer? Cara, nenhuma, velho. Tô com sono. Só faltou falar assim, eu nem entendi que a gente tá conversando. Cara, que é um assunto que dá pra conversar a semana inteira, cara, e a gente não vai chegar a lugar nenhum. Bom, mesmo assim, obrigado por participar desse piloto, ok? E até mais, meu querido amigo. Até. Cadê? É áudio, você precisa falar, não adianta você fazer Oh. só gesto.